Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em uma das histórias criminais mais complexas, dolorosas e controversas do Brasil. Hoje vamos falar sobre o caso Evandro. Mas antes de começarmos, eu quero pedir uma coisa muito simples para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. O apoio de vocês é muito importante para que o canal continue crescendo, para que eu possa continuar tendo histórias, investigações e reflexões como esta. E durante o vídeo, alguns produtos e recomendações poderão aparecer na tela. Se algum deles interessar a você, poderá conhecer e comprar através do QR Code que aparece no vídeo ou pelo nosso link. Cada compra realizada dessa maneira ajuda muito o canal e contribui para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Agora, vamos ao nosso assunto. Para contar essa história, vamos partir principalmente da investigação apresentada por Ivan Mizunzuki no livro O Caso Evandro, resultado de anos de pesquisa, análise de documentos, entrevistas e material relacionado ao processo. E existe uma coisa muito importante que eu quero deixar clara antes de começarmos. Este vídeo não tem a intenção de transformar suspeitas em certezas. Ao longo da história, nós vamos separar aquilo que foi acusado, aquilo que foi apresentado como prova, aquilo que foi questionado posteriormente e aquilo que a justiça decidiu. Porque no caso Evandro, essa diferença é fundamental. Então prepare-se. Volte comigo para Guaratuba, no Paraná, em 1992, porque foi ali que começou uma história que mais de 3 décadas depois ainda deixa uma pergunta sem resposta. O que realmente aconteceu com Evandro? Era 6 de abril de 1992. Guaratuba era uma cidade do litoral do Paraná. E naquele dia, ninguém poderia imaginar que o desaparecimento de um menino de apenas 6 anos acabaria se transformando em um dos casos criminais mais conhecidos e controversos do país. O nome dele era Evandro Ramos Caetano. Evandro tinha apenas 6 anos. Era uma criança que tinha sua rotina, sua família, sua escola e toda uma vida que ainda estava começando. Naquele dia, ele saiu de casa. Seu destino era próximo, um trajeto aparentemente simples, mas Evandro não voltou. No começo, como acontece em muitos desaparecimentos, existia a esperança de que ele estivesse na casa de alguém, que tivesse se distraído pelo caminho ou que aparecesse a qualquer momento. Mas o tempo passou. A preocupação aumentou. A família começou a procurar. Vizinhos se mobilizaram. A polícia foi chamada e aquilo que inicialmente poderia parecer uma ausência passageira começou a assumir uma dimensão muito mais grave. Evandro havia desaparecido e enquanto a família procurava desesperadamente pelo menino, havia ainda um outro elemento que tornaria aquela história ainda mais angustiante. Meses antes do desaparecimento de Evandro, outro menino havia desaparecido em Guaratuba. Seu nome era Leandro Bossi. Leandro tinha 7 anos. O desaparecimento dele aconteceu em fevereiro de 1992. Durante muito tempo, os dois casos acabaram relacionados pela opinião pública. A ideia de que 2 crianças haviam desaparecido na mesma região em um intervalo tão pequeno, com as mesmas características físicas e praticamente a mesma idade, levantava muitas perguntas. Existia alguma ligação entre os casos? Seria o mesmo criminoso? Haveria uma rede por trás dos desaparecimentos? Naquele momento, ninguém tinha essas respostas. E é importante dizer isso, porque quando conhecemos uma história décadas depois, temos a tendência de enxergar os acontecimentos como se tudo já estivesse conectado desde o começo. Mas em 1992, as famílias estavam vivendo algo muito diferente. Eram 2 famílias procurando seus filhos, 2 crianças desaparecidas e muitas perguntas sem resposta. No caso de Evandro, a angústia duraria apenas alguns dias antes da investigação sofrer uma reviravolta. Dias depois do desaparecimento de Evandro, em 11 de abril, trabalhadores encontraram em uma região de mata de Guaratuba o corpo de uma criança. A descoberta mudou completamente o rumo das buscas.
Agora, não se tratava mais apenas de encontrar um menino desaparecido. Era preciso descobrir quem era aquela criança. E depois disso, descobrir quem havia causado sua morte. O corpo apresentava sinais de violência e mutilação. A identificação foi realizada a partir de diferentes elementos e exames, e veio a confirmação que nenhuma família gostaria de receber. Aquela criança era Evandro. O menino que a família procurava estava morto. A partir daquele momento, começava uma segunda busca. A primeira era para encontrar Evandro. A segunda seria para descobrir quem havia matado Evandro. E essa segunda busca levaria o caso para um caminho que poucos poderiam imaginar. A investigação precisava encontrar respostas, mas, nos primeiros momentos, não havia uma explicação clara para o crime. E então surgiu uma hipótese extremamente assustadora: a possibilidade de Evandro tivesse sido vítima de um ritual de magia negra. A teoria ganhou força e nomes começaram a aparecer. Entre eles estavam pessoas ligadas à família Abade, incluindo Celina Abade, então primeira-dama de Guaratuba, e sua filha, Beatriz Abade. Outros nomes também seriam envolvidos na investigação. A imprensa passou a chamar algumas das acusadas de as bruxas de Guaratuba, e uma história assustadora começou a tomar forma. Segundo a acusação, Evandro teria sido morto em um ritual. Mas aqui existe algo que precisamos lembrar. Durante toda essa história, uma acusação não é uma prova. Uma teoria não se transforma automaticamente em verdade, simplesmente porque parece explicar um crime. Era preciso provar aquela versão. E foi justamente a partir das prisões que surgiu uma das partes mais controversas desse caso, do caso Evandro. Em julho de 1992, alguns dos suspeitos foram presos e começaram a surgir confissões. Para a investigação, aquelas declarações pareciam fornecer a explicação que estava faltando. Os acusados apresentavam versões sobre o que teria acontecido. Falavam sobre a participação de outras pessoas, descreviam circunstâncias relacionadas ao suposto crime e, para quem acompanhava o caso de fora, parecia que finalmente havia uma resposta. A polícia tinha suspeitos. Os suspeitos estavam confessando. A história parecia estar se fechando. Mas havia uma pergunta que se tornaria fundamental: como aquelas confissões foram obtidas? Porque, desde o início, os acusados afirmaram que haviam sido submetidos a tortura e violência durante os interrogatórios. A acusação apresentava as gravações como elementos importantes do processo. A defesa apresentava uma realidade completamente diferente. E durante anos, essas duas versões permaneceram em conflito. É aqui que a história ganha uma nova dimensão. Décadas depois dos acontecimentos, o jornalista e pesquisador Ivan Mizanzuki começou a investigar profundamente o caso Evandro. O trabalho começou em 2015 e posteriormente deu origem à 4ª temporada do projeto Humanos. Mizanzuki mergulhou em documentos, processos, depoimentos e entrevistas. Mas um dos elementos mais importantes desta investigação seriam antigas gravações, fitas, cassetes, material que permitia conhecer trechos de interrogatórios e comparar aquilo que havia sido apresentado anteriormente com o conteúdo que estava sendo recuperado e analisado. E o que aparecia nessas gravações era extremamente perturbador. Os acusados relatavam violência, havia sinais de sofrimento e pressão, e a análise do material levantava dúvidas profundas sobre a espontaneidade das confissões. Esse ponto é fundamental, porque se uma pessoa confessa livremente, temos uma situação. Mas se uma pessoa confessa depois de ser submetida à violência ou coerção, a confiabilidade daquela confissão precisa ser questionada. E foi exatamente isso que passou a acontecer. Imagine a situação: uma criança está morta, a população quer respostas, a imprensa está acompanhando, a polícia está sob pressão e então aparecem pessoas que confessam. A tendência natural é pensar: encontraram os culpados, mas uma investigação criminal precisa ir muito além. É preciso perguntar: a confissão é verdadeira? Foi obtida legalmente? Existem outras provas independentes? Os detalhes apresentados na confissão correspondem aos vestígios encontrados. As versões permanecem consistentes?
E foi justamente quando essas perguntas começaram a ser feitas novamente que o caso se tornou ainda mais complexo. As versões apresentadas pelos acusados tinham contradições. Alguns detalhes não correspondiam perfeitamente às evidências. E quando as gravações dos interrogatórios foram analisadas de maneira mais ampla, surgiu uma questão ainda mais séria. E se parte da história apresentada nos depoimentos tivesse sido construída sob pressão? Essa pergunta mudava tudo. Porque se as confissões não fossem confiáveis, seria necessário voltar ao começo e procurar outras provas. Os acusados passaram por um longo processo judicial. Celina e Beatriz Abade chegaram a ser julgadas mais de uma vez. Em um dos julgamentos, mãe e filha foram absolvidas. Posteriormente, porém, Beatriz e Celina acabaram condenadas. O caso se prolongou durante anos. Para o público, entretanto, uma imagem já havia sido criada. Os acusados eram apresentados como responsáveis por um crime brutal. A história do ritual de magia negra havia entrado no imaginário popular. Quanto mais o tempo passava, mais difícil parecia separar aquilo que havia sido comprovado daquilo que havia sido construído pela narrativa do caso. Mas os processos continuavam e décadas depois as provas seriam novamente examinadas. Uma das características mais impressionantes da investigação de Mizanzuki foi justamente essa: voltar ao começo. Não aceitar simplesmente a história que já estava pronta. Reexaminar documentos, comparar depoimentos, ouvir testemunhas, analisar horários, revisitar os exames, questionar os interrogatórios e, principalmente, tentar entender como aquela narrativa havia sido construída. Isso não significava que a investigação tivesse descoberto automaticamente quem matou o Evandro. Essa distinção é muito importante. Questionar uma condenação é uma coisa, descobrir o verdadeiro autor de um crime é outra. E o trabalho de Mizanzuki não deveria ser entendido como uma simples resposta para a pergunta: quem matou Evandro? Ele trouxe uma pergunta talvez ainda mais importante. As pessoas condenadas foram realmente condenadas com base em provas confiáveis? E essa pergunta chegaria novamente aos tribunais. Em 2023, mais de 30 anos depois do desaparecimento e morte de Evandro, o Tribunal de Justiça do Paraná tomou uma decisão histórica. As condenações de Beatriz Abade, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula Ferreira foram anuladas. No caso de Vicente, ele já havia falecido. A decisão reconheceu problemas graves relacionados às provas utilizadas contra os acusados, especialmente diante das questões envolvendo as confissões e as alegações de tortura. A decisão teve enorme repercussão, mas ainda não era o fim da história judicial. O Ministério Público recorreu e o caso continuou sendo discutido. Em 2025, ano passado, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão favorável aos réus. E agora, em 2026, o Supremo Tribunal Federal também manteve a absolvição dos 4. Isso é extremamente importante para entendermos o caso hoje. As condenações que haviam sido impostas décadas antes permanecem válidas, mas existe outra coisa igualmente importante. A anulação dessas condenações não significa que o verdadeiro assassino de Evandro tenha sido identificado. São questões diferentes. A Justiça pode reconhecer que determinada condenação não possui provas válidas ou suficientes e ainda assim o crime original continuar sem uma resposta definitiva. E é justamente aí que o caso Evandro continua sendo tão doloroso. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais difícil seja: quem matou Evandro? E essa pergunta não pode ser respondida simplesmente apontando para alguém que foi acusado no passado, porque a Justiça revisou essas condenações. As provas foram questionadas, as confissões foram colocadas em dúvida e as condenações foram anuladas. Mas Evandro continua morto. A família continua carregando aquela perda e uma criança continua sem ter tido a oportunidade de crescer. É por isso que quando contamos uma história como essa, precisamos ter muito cuidado. Não podemos transformar uma pessoa em culpada apenas porque ela foi acusada. Não podemos transformar uma hipótese em fato. E não podemos esquecer a vítima enquanto discutimos os adultos envolvidos no processo.
Porque no meio de toda essa história existe um menino. Evandro tinha 6 anos. 6. Quando a gente termina de conhecer uma história como a de Evandro, é impossível não ficar com um silêncio dentro do peito. Tantos depoimentos, tantos julgamentos, tantas acusações e tantas perguntas, existe uma coisa que não podemos esquecer. Evandro era uma criança, tinha apenas 6 anos. E talvez seja justamente isso que mais doa. Porque podemos terminar este vídeo, podemos fechar um livro, podemos desligar o computador, podemos seguir para a próxima história. Mas para uma família não existe um botão de desligar. Existe a saudade, existe a ausência, existe aquele espaço vazio que nenhuma decisão judicial consegue preencher. E talvez o caso Evandro nos ensine algo que vai muito além de descobrir quem estava certo ou errado. Ele nos ensina o preço que uma investigação pode cobrar quando a busca por respostas deixa de caminhar lado a lado com a busca pela verdade. Porque quando uma criança desaparece, todos querem respostas. A família quer respostas, a sociedade quer respostas, a polícia precisa procurar respostas. A pressa por uma resposta nunca pode ser maior do que o compromisso com a verdade. Uma pessoa inocente não pode ser transformada em culpada apenas porque alguém precisa de um culpado. Confissão não pode valer mais do que uma prova confiável. E uma investigação não pode terminar simplesmente porque encontrou uma história que parece convincente. O caso Evandro também nos lembra que a justiça precisa ter coragem para reconhecer seus próprios erros. Porque uma condenação não deveria ser o ponto final de uma investigação. A verdade precisa ser o ponto final. E quando surgem dúvidas graves sobre aquilo que foi apresentado como prova, essas dúvidas precisam ser enfrentadas. Mas existe algo que nenhuma revisão criminal consegue devolver: o tempo. O tempo que Evandro perdeu. Os aniversários que nunca chegaram, as brincadeiras que ficaram para trás, os sonhos que ninguém teve oportunidade de conhecer, a vida que poderia ter sido. Por isso, quando falamos de true crime, precisamos tomar cuidado. Por trás de cada caso existe uma pessoa, existe uma família, existe uma história que começou muito antes da manchete e que continua muito depois que o público deixa de falar sobre ela. Eu espero que ao terminar este vídeo, vocês não se lembrem apenas das bruxas de Guaratuba. Se lembrem apenas das acusações, das fitas, dos julgamentos, das controvérsias. Eu espero que vocês se lembrem de Evandro, de um menino de 6 anos que merecia crescer. Merecia estudar, merecia brincar, merecia descobrir o mundo, merecia envelhecer e, acima de tudo, merecia justiça. Que a história de Evandro nunca seja apenas mais um caso criminal, que ela sirva para nos lembrar que buscar a verdade também é uma forma de respeitar a memória de uma vítima e que nenhuma família precise passar décadas esperando por respostas. Evandro não pode voltar, mas sua história pode continuar sendo lembrada. E talvez esse seja o mínimo que podemos fazer, não deixar que ele seja esquecido. Descanse em paz, Evandro, e que um dia todas as perguntas que ainda permanecem sem resposta encontrem finalmente a verdade. Eu sou a Andy Corrêa. Muito obrigada por permanecer comigo até aqui. Se este vídeo tocou você de alguma maneira, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também possa se interessar por essa história. Porque aqui, mais do que contar casos, nós contamos histórias de pessoas que jamais deveriam ser esquecidas. Até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.